Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sônia Deslandes, eu sou advogada, especialista em direito imobiliário e tenho uma empresa de regularização de imóveis. E hoje eu vou explicar para você direitinho o que é a REURB. Vou falar sobre essa lei que veio trazer uma luz no fim do túnel para quem tem um imóvel irregular e não tinha como fazer a regularização. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a lei. A lei é a Lei 13.465, onde ela prevê que aqueles núcleos urbanos irregulares, que eles possam ser regularizados de forma coletiva. E a REURB traz também duas peculiaridades, que são as suas modalidades, a modalidade social e a modalidade específica ou especial. Na modalidade social, quem pode participar dessa modalidade são aquelas pessoas moradoras de núcleos, e quando eu falo núcleo, eu estou falando de um bairro, de uma vila, de um quarteirão, por exemplo, que está irregular. Então, esses moradores desse núcleo irregular, se eles forem de baixa renda, ter uma renda familiar de menos de 5 salários mínimos, estarem inscritos no CadÚnico, essas pessoas se encaixam na REURB social. E o que é a REURB social? A REURB social é aquela em que a prefeitura é responsável por fazer todo o processo. A prefeitura, quando eu digo prefeitura, o município, ele é responsável por chamar aquelas pessoas, ir até aquele núcleo, levantar ali a quantidade de pessoas que estão ali, que tem o imóvel irregular, e chamar essas pessoas para o processo de REURB. Então, essas pessoas farão todo o processo, entrarão no processo da REURB de forma gratuita, e a prefeitura fará todo o processo e arcará com todos os trâmites da REURB. A REURB especial é para aquelas pessoas que moram em núcleos que têm um poder aquisitivo maior, que não se encaixa nas regras, nos requisitos da REURB social. Por exemplo, tem uma renda familiar maior, não está inscrito ali no CadÚnico. Gente, eu estou falando aqui apenas de duas regras elencadas lá na lei, mas também existe características diferentes de município para município. Tem município que vai colocar mais regras aí, apesar da lei federal não trazer, algumas situações o município traz, mas de maneira geral essa é a regra. Então, se você se encaixa numa dessas duas, você pode fazer REURB. Na REURB especial, os moradores é que vão pagar o processo, vão pagar todo o levantamento topográfico, fazer todo o levantamento da área, a ser regularizado. A gente tem uma parte técnica bem difícil, bem organizada da REURB. Ela é difícil, que eu falo porque envolve várias pessoas, arquitetos, engenheiros, para poder fazer o processo, para poder fazer toda a parte técnica da REURB e a gente levar esse processo para a prefeitura. E aí existe também uma outra submodalidade, que é a REURB inominada. A REURB inominada, ela pode acontecer tanto na REURB especial quanto na REURB social. Ela é inominada porque existe uma regra lá na lei que para aqueles núcleos, aqueles bairros, aquelas vilas que foram habitados antes de 1979, a gente pode pular essa parte técnica mais burocrática e já ir direto para a parte administrativa. Então, quando a gente chega num núcleo que ele iniciou, aquela organização ali de moradias iniciaram antes de 1979, é uma REURB social inominada, ou seja, é uma vila com pessoas carentes ali, que se encaixam na REURB social, mas que iniciou antes de 1979. Então, essas pessoas vão para a REURB social inominada. Vamos pular uma parte burocrática da REURB, ela é mais fácil, mais ágil. A mesma coisa, um núcleo ali, especificamente de moradores com uma condição maior, ou seja, se encaixam na REURB especial, mas foi iniciado antes de 1979, então é uma REURB especial inominada. Vamos pular os trâmites aí, algumas partes, e irmos direto lá para o administrativo. E o processo acontece da seguinte forma: a gente identifica aquele núcleo, a gente vê que é um núcleo específico, por exemplo, ele não entra lá na social.
E aí a gente faz reuniões com os moradores, né, a gente chama esses moradores, vão para a reunião, a gente explica a lei, explica como vai acontecer. E aí começa o processo de REURB. Como que ele começa? Com a reunião com os moradores, a gente entende cada um. Por exemplo, existe um morador que tem um lote com várias casas, né, com multimoradias, cada uma vai ali poder ter o seu registro. Às vezes é um direito de laje, um pai cedeu a parte de cima da casa, o filho construiu, os dois terão um registro, um do direito de laje, né? E o pai lá com o seu terreno, o seu lote também terá o registro separadamente. Isso é muito bom. A mesma coisa lá no social começa também com o chamamento dos moradores para entender como que é esse núcleo, como que é que aconteceu aquela ocupação, por exemplo. E aí, a partir daí, a gente faz todo o processo técnico com engenheiros, arquitetos e levamos esse processo para a prefeitura, para o município. E é lá na prefeitura, no município, ali com a responsabilidade do procurador-geral ou do secretário de obras, processa-se a REURB através de uma equipe que a gente chama de comissão de REURB. E ali vai olhar todos os trâmites, estando tudo certo, é conferido aos moradores, é passado aos moradores uma titularidade de posse, um título de posse, e através desse título, esses moradores vão para a segunda fase da REURB, que é registrar, fazer o registro definitivo desse imóvel em seu nome, lá no cartório de registro de imóveis, porque todos nós já ouvimos falar que quem não registra não é dono. Então, se você não tem um documento de registro em seu nome, do seu imóvel, da propriedade, você não é dono, você é só posseiro, né? Então, aí lá ao final você terá o registro com o seu nome. E aí eu vou explicar, muitas pessoas me perguntam, mas como eu sei que o meu imóvel está irregular? O imóvel irregular, existem várias, né, condições para um imóvel estar irregular. Por exemplo, a mais comum uma das mais comuns, né, são, por exemplo, um loteador pegou ali uma fazenda, um sítio muito grande, a gente sabe que é caro regularizar um loteamento, ele não tem esse dinheiro, vai lá, divide ali aquela chácara ou aquela fazenda em vários lotes, demarca e vende mais barato, a pessoa compra, constrói suas casas, mas esse loteamento, ele nunca foi registrado na prefeitura, nunca a planta foi levada a registro na prefeitura, então não existe ali uma regularização desse loteamento. Ou às vezes até regularizou esse loteamento, mas na hora de vender, vendeu metade do lote e aí o tamanho desse lote não condiz com a lei do parcelamento do solo do município, então não tem como fazer o registro lá no cartório de registro de imóveis. Então esse imóvel é irregular. Então você nunca terá o registro fazendo os trâmites comuns, né, que é a escritura pública e depois registro. Só conseguiria ter o registro através do uso capião ou da REURB, que é muito melhor que o uso capião, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Existe uma outra forma de irregularidade também, que a gente encontra muito ao fazer REURB, que é a ocupação indevida do solo, ou seja, na verdade, pessoas sem lugar de morar ocupam ali aquele espaço, aquele solo, invadem aquele lugar, e aí quem é o dono ou mesmo o município não vai ali requerer esse imóvel. As pessoas estão ali vivendo há muitos anos, já são posseiros, né, já têm a posse desse imóvel há muito tempo, nada mais justo do que regularizar esse imóvel. Também dá para fazer REURB nesses terrenos invadidos, né, há muitos anos e que se tornou um núcleo, se tornou um bairro, se tornou uma vila. Uma outra também irregularidade comum que a gente encontra são em loteamentos, né, em locais que o terreno é da prefeitura. Muitas prefeituras doam terrenos para as pessoas, mas nunca levam ao registro, ou seja, não dão um documento de posse ou um documento de doação, por exemplo, para que essas pessoas possam regularizar os seus imóveis. E aí esses imóveis são construídos, na maioria das vezes, a gente encontra imóveis caros, né? Imóveis de mais de R$1 milhão ali naqueles terrenos, e que não são levados a registro porque não tem como, são imóveis do município, né? O terreno é do município.
E aí não dá nem para fazer uso capião, né? Quando o terreno ele é da prefeitura, ele é do estado, ele é do governo federal, não tem como fazer uso capião de imóveis públicos. E aí a REURB veio, a Lei 13.465 veio para fazer a regularização desses lotes também, desses terrenos, desses imóveis construídos em terrenos públicos. Olha que maravilha, né? E como eu sei que o meu está irregular? Procura aí o cartório de registro do seu município e tenta fazer, olha, eu queria regularizar este lote. Eles vão falar, olha, não tem como aqui, na matrícula aqui para a gente aparece que é uma fazenda, não aparece que tem um lote. Não aparece o seu lote lá, por exemplo. Ou você chega lá para fazer esse registro, o seu terreno é menor do que o parcelamento do solo do município, né? A regra de parcelamento do solo do município diz que é um tamanho mínimo, o seu tem menos. Então, não dá para fazer o seu imóvel irregular. E aí, eu vou falar da diferença do uso capião para a REURB, para vocês entenderem o quanto a REURB é uma lei inovadora, uma lei que veio para fazer a diferença quando a gente fala de regularização de imóveis. O uso capião até então é feito por uma única pessoa que vai requerer ali a propriedade de um terreno, né, ou de um lote, de uma casa que ele tenha posse dentro das regras do uso capião, porque existem lá as regras específicas do uso capião. Se não estiver dentro dessas regras, não tem como fazer. E aí é um processo caro, porque o uso capião demora, assim, em média 5, 6 anos ou mais, para uma ação se desenvolver e você ter a titularidade, né, ser dono desse imóvel. E se for imóvel público, nem tem como fazer uso capião. Já a REURB, a gente consegue fazer a REURB desde que você tenha a posse desse terreno, desse imóvel, antes de 2016. Antes de dezembro de 2016. E aí você tendo essa posse e comprovando essa posse, você está nessa posse desse imóvel, chama ali os moradores, porque a REURB ela não se faz sozinha. A gente faz REURB com muitas pessoas. Eu tenho um quarteirão inteiro irregular, eu vou regularizar todo mundo, aquele quarteirão todo. Fica mais em conta porque tem muita gente fazendo, é muito mais rápido, dura em torno de 2 anos para fazer uma REURB. E todo mundo vai sair beneficiado. É aí que está a dignidade, né, da lei, de trazer dignidade da moradia para as pessoas. Enquanto o uso capião ele vai atingir uma única pessoa, a REURB atinge várias. Às vezes a gente tem um núcleo, ou seja, um bairro inteiro com 300 famílias. Todas podem ser atingidas, todas podem ser beneficiadas pela REURB através, né, da regularização. Enquanto o uso capião não traz isso para todo mundo, não é coletivo. Imagina se num bairro, num núcleo ali de 300 moradias irregulares, todos entrassem com ação de uso capião. O quanto isso ia afogar de processos de trabalho a comarca, né? As varas cíveis aí da comarca do município. Enquanto com a REURB, em um único processo, regulariza-se todos. Então, é muito bom, né? A gente vê que isso é um social mesmo, é um trabalho social. E para todos, porque não discrimina. Vai desde aquele que tem mais condição ao que tem menos condição, para empresas, é rural também. Então, a REURB é uma forma de regularizar muito completa. Então, se você tem aí um imóvel irregular, tem vontade de ter o registro em seu nome, porque a gente sabe que quem não tem o registro não é dono. Quem não tem o nome na matrícula do imóvel não é dono, só é posseiro. E quando se é posseiro, você tem aí perdas muito grandes, porque o imóvel ele tem um valor de pelo menos 40% menos do valor de mercado. Por exemplo, se eu tenho um imóvel hoje que custa R$1 milhão, eu não consigo financiar esse imóvel, porque ele é irregular, não está no meu nome, então eu só vou poder vendê-lo à vista. Você imagina quem tem R$1 milhão vai querer comprar um imóvel irregular e ainda à vista? Claro que não. Mesmo que para você conseguir vender, você vai ter que diminuir aí uns 40%, 50% menos, para a pessoa se sentir mais interessada em comprar, e assim mesmo correndo risco, né? Então, um imóvel de R$1 milhão pode custar aí 500, 600 mil. Olha o tanto que você perde. Além de não poder financiar, você não transfere através do inventário. Se você, né, a pessoa morre, como que vai deixar esse bem para os herdeiros? Não tem como inventariar.
não tem como dar o bem em garantia. Então, estar irregular, ter um imóvel irregular não é vantagem para ninguém, não é vantagem para o município que não recebe o PTU, não é vantagem para o cartório que não tem como transferir esse imóvel, então a economia perde. Então, com a REURB, você tem um imóvel regular, você consegue ter valor no seu imóvel, no seu bem. Então, se você tem o imóvel regular, procura aí os seus vizinhos, chama os seus vizinhos, procura um advogado, procura quem está fazendo REURB na sua cidade, no seu município. Chama a gente aqui, porque eu atuo em toda a região metropolitana, em toda Minas Gerais. E a gente faz REURB, vamos fazer REURB, vamos regularizar os nossos imóveis, vamos regularizar as cidades. Por quê? Porque isso faz parte da dignidade da moradia. Então, não fique parado, chama todos os seus vizinhos irregulares aí, como você, vamos regularizar esse núcleo, tá bom? Um grande abraço, espero ter compartilhado informações boas para você, espero ter ajudado em alguma coisa explicando a lei. Obrigada.